A derivada está relacionada diretamente à taxa de variação instantânea e tem uma forte ligação com o conceito de limites. A derivada de uma função f é a função f', que é definida por f' de x, que é igual ao limite de h que tende para a, f de a mais h menos f de a dividido por h. Ocasionalmente, utiliza-se essa outra notação, onde f' de x é igual ao limite de x, que tende para a, f de x menos f de a, dividido por x menos a. Temos aqui um gráfico no plano. Nele temos uma curva onde y é igual a f de x. Nele nós temos o ponto A e o ponto X. E na nossa curva os pontos P e Q, que ao serem ligados denotam uma secante por P e Q. Temos o nosso intervalo, que é representado por x menos a. E no nosso eixo y nós temos f de x e f de a. E este intervalo é fx menos fa. Analisando este gráfico, nós chegamos a essa definição que foi citada anteriormente. F' de x é igual ao limite de x, que tende para a, f de x menos f de a, que divide x menos a. Ainda um segundo gráfico com a mesma curva, onde temos o ponto A e o ponto A mais H. Na curva, os mesmos pontos P e Q, que denotam a mesma secante. Temos este intervalo aqui, que é identificado como H. No nosso eixo vertical, nós temos f de a mais H e f de a. Então, este intervalo é identificado como f de a mais H menos f de a. Aonde chegamos na seguinte definição, que f' de x é igual ao limite de h que tende para a, h vai tender para a, f de a mais h menos f de a dividido por h. Mas e qual a relação com a derivada? Imaginemos então que x ele vai tender para a. X vai caminhando no sentido de a, na iminência de tocar em a. À medida que x tende para a, eu também caminho na minha curva tendendo para a. Posso dizer então que x menos a tende para zero. E desse modo eu posso traçar uma reta tangente ao ponto P, f de a, o ponto PA, f de a. Assim, podemos concluir que o coeficiente angular no ponto PAF de A é a nossa derivada. À medida que x tende para A, que eu vou caminhando na curva, na iminência de chegar em A, em cada um desses pontos eu tenho um coeficiente angular, a nossa taxa de variação, conforme mencionado no início dessa videoaula. Então é a partir disso que se chega à definição de uma derivada. Ela tem ligação com a taxa de variação. Existem algumas notações que identificam as derivadas. Então são várias delas. E aqui estão elas. Neste primeiro momento, nós vamos nos atentar às derivadas linha. F' de x, g' de t e assim por diante. As demais notações de derivada serão vistas nas próximas videoaulas. Nós temos então as nossas regras de derivação. Derivada de uma constante. Então, sendo f de x igual a b, f de x igual a 10, f de x igual a 15, f de x igual a 30, nós temos que a derivada f' de x é igual a zero. Se nós traçarmos em um gráfico uma função constante, nós vamos obter uma reta horizontal, onde o coeficiente angular dela será zero.
Em um exemplo prático, por exemplo, para f de x igual a 98, a derivada de f dessa função será f' de x, que é igual a zero. A regra da potência. Então, sendo n um número inteiro, para f de x igual a x elevado a este inteiro, temos que a derivada f' de x é igual. Então, eu dei um tombo, é interessante frisar esta outra nomenclatura porque muitas pessoas costumam falar a regra do tombo, não a regra da potência. Por quê? Repara que eu tenho um n inteiro que é o meu expoente. Então o que eu faço nele? Eu dou um tombo naquele expoente, reparem que meu n está agora multiplicando a variável x, e na sequência daquele expoente eu tiro 1. E quando um inteiro é acompanhado de uma constante, eu sigo o mesmo princípio. Eu dou um tombo naquele expoente, reparem que a minha constante, que c, está multiplicando o meu expoente, que está multiplicando a minha variável x, e naquele expoente eu retirei 1 também. Em um exemplo prático, para f de x igual a x à quarta, a derivada será f' de x. Por quê? Aonde eu dei um tombo no meu expoente, então 4 passou a multiplicar a variável x, e daquele expoente eu retirei 1, resultando em 4x ao cubo. Há também a situação em que o meu expoente é um número racional, aonde f de x igual a x elevado a 1 dividido por n. Obviamente, esse n tem que ser diferente de zero. Então, a minha derivada seria f' de x. Eu também dei um tombo no meu expoente, onde eu tenho aqui 1 sobre n, que é o meu expoente, que passou a multiplicar minha variável x, e daquele expoente eu também retirei 1. Em outro exemplo, agora f de x, que é igual a x elevado a 4 terços, eu também dei um tombo no meu expoente, ficando 4 terços que multiplica x, e daquele expoente eu retirei 1 novamente. O meu resultado é 4 terços de x elevado a 1 terço. Regra do produto. Temos aqui y, f de x, que multiplica g de x. E uma regrinha, que é importante ser memorizada. A derivada é igual ao primeiro fator que multiplica a derivada do segundo fator, mais o segundo fator que multiplica a derivada do primeiro fator. E resulta em y, que é igual a f de x, que multiplica g' de x, mais g de x, que multiplica f' de x. Em um exemplo prático, para esta função, a nossa derivada será f' de t. Então eu tenho aqui o primeiro fator, então eu mantive o primeiro fator, conforme a nossa regrinha, e vou multiplicar este fator pela derivada do segundo fator, que é 2t mais 3. Lembrando que a derivada de uma constante, no caso aqui o valor 3, é zero. E a derivada de 2t será 2, porque a derivada de t é igual a 1. Mais o segundo fator, então reparem que está aqui o segundo fator, que multiplica a derivada do primeiro fator. Lembrando novamente que a derivada de uma constante é zero. E aqui eu tenho t ao quadrado, onde eu vou aplicar a regra da potência. Eu dei um tombo no expoente, ficando 2t, e daquele expoente eu retirei 1. Então eu tenho aqui 2t. O resultado dessa derivada será 6t ao quadrado mais 6t menos 10. Regra do quociente. A derivada de um quociente é f de x dividido por g de x. Também pode ser expresso em termos das derivadas f de x e g de x, de acordo com a seguinte regra. A derivada de um quociente é igual ao denominador multiplicado pela derivada do numerador, menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador, sendo tudo isso dividido pelo quadrado do denominador. Parece um pouco confuso, complicado, mas não é. Vamos a um exemplo prático. Nós temos 4x ao cubo mais 1 dividido por 4x.
E aqui a nossa regrinha para poder facilitar. Então a nossa derivada y' de x será o meu denominador, reparem aqui eu mantive o meu denominador, e vou multiplicar pela derivada do meu numerador, onde eu também usei a regra da potência. Então eu dei um tombo no meu expoente, ficando 3, que multiplica 4x, e retirei 1 do meu expoente, ficando ao quadrado. E a derivada de uma constante, no caso o valor 1, é 0. Disso eu vou retirar a outra parte, que é o meu numerador, reparem que é o meu numerador, multiplicado pela derivada do meu numerador, 4x. Do meu denominador, perdão, 4x. A derivada de 4x é 4, porque x, a derivada de x é 1. Tudo isso dividido pelo meu denominador elevado ao quadrado. O resultado desta derivada será 2x ao cubo menos 1 dividido por 4x ao quadrado. Ainda existe a situação em que o meu f de x é igual a 1, ou seja, uma constante. Aplicando f de x igual a 1 ou a uma constante a minha derivada, eu estaria anulando o meu termo. Por quê? Um valor multiplicado a uma derivada que é 0 é 0. A mesma coisa para o segundo membro. Então eu não tenho um resultado satisfatório nessa situação. Porém, existe uma regra que nos auxilia neste caso. Nós temos aqui a notação, a definição para isso. Então, nessa situação, eu vou derivar o meu g de x e vou dividir pelo meu g de x ao quadrado. E a esta derivada, ao resultado disso, eu vou realizar uma subtração. Regra da cadeia. Até então, as nossas operações, as nossas regras de derivação aplicavam-se a operações de diferença, soma, produto, quociente. E elas não atendem a derivadas ou a expressões como 4x à quarta menos 5, tudo isso elevado ao cubo, ou a derivadas trigonométricas. Interessante ver essa aula depois também, como cosseno de 2x. A fim de sanar ou de realizar essas derivações, nós vamos utilizar o conceito de função composta. Então nós temos que y é igual a f de u e u é igual a g de x. Então nós chegamos a y é igual a f de g de x. E é claro que g de x deve estar dentro do domínio de f. Assim, chegamos à seguinte conclusão, que a derivada será f' que multiplica o meu g de x, que multiplica o meu g' de x. Parece confuso, não? Mas não é. Para o nosso exemplo, 4x à quarta menos 5, tudo elevado ao cubo, utilizando a regra da cadeia e em conjunto a regra da potência. Então, separei em duas etapas, f' de u e g' de x. Então, f' de u será a minha função externa. Então, eu tenho aqui, g de x elevado ao cubo. Então, eu vou dar o tombo no meu expoente, ficando 3. Vou retirar 1 daquele expoente e vou manter o meu g de x. Afinal de contas, eu estou derivando em f de u. Na sequência, a segunda parte, seria a derivada de g de x, ficando g' de x, que é igual a 16x ao cubo. Eu estou derivando este termo interno, e chegamos a este resultado. Analisando esses dois resultados e com base nessa notação que nós temos aqui, dizemos que chegamos à conclusão que y' é igual a 3 elevado ao quadrado. Lembrando que esse 3 que está aqui elevado ao quadrado é meu f' de u, que multiplica o meu g de x
que é 4x² menos 5, que multiplica a minha derivada de g de x, que é g' de x, que é 16x ao cubo. E chegamos a esse resultado que está aqui. A regra da cadeia também pode ser utilizada em conjunto com a regra do quociente. Neste exemplo de uma divisão que foi reescrita ficando dessa forma que está aqui, eu apliquei a regra da cadeia. Primeiramente, eu dei um tombo no meu expoente, menos 3, mantive o meu g de x, lembrando que o menos 3 aqui seria o nosso f de x, f' de x no exemplo anterior, e retirei 1 do meu expoente. Um detalhe importante aqui é que o meu expoente ele é negativo, então menos 3 menos 1, menos 4. E multipliquei pela derivada, ficando 8x mais 6. O resultado dessa expressão é menos 6, que multiplica 4x mais 3, tudo dividido por este termo que está aqui. Aqui alguns exemplos, exercícios para que possam treinar esses conceitos que foram ministrados nesta videoaula. A próxima tela apresenta os resultados dessas derivadas para que possam fazer as conferências.